Bom dia, pessoal. Meu nome é Edwin, trabalho no NICBR como analista de projetos. Eu vim aqui para falar com vocês a respeito de IPv6, então fazer uma introdução, explicar as modificações e mostrar um pouquinho sobre a evolução, diferenças do IPv4 e o IPv6 e algumas coisas que são importantes, principalmente para quem lida com a parte de administração de sistemas, que estão acontecendo em algumas redes. Então, um pouquinho de história da internet, como é que foi que a internet surgiu. Basicamente, era uma preocupação do Departamento de Defesa americano que ter uma rede que fosse resiliente a falhas. Então, se um determinado nó fosse atacado, você conseguisse ter alternativas para essa falha sem perder a comunicação. Diferente do que acontece na telefonia, por exemplo, se um nó é atacado, uma central telefônica é atacada, aquela região conectada naquela central telefônica fica sem conexão. A criação de uma rede que fosse resiliente, que pudesse suportar esse tipo de coisa, foi que iniciou essa demanda e com isso surgiu a ARPANET. A ARPANET foi o primeiro embrião da internet, então essa aqui foi a topologia dessa primeira rede desenhada num guardanapo de um restaurante. Com essa ARPANET, você pode ver que você tem mais de um caminho para o mesmo dispositivo, e foi daí que surgiu a internet. Com o desenvolvimento da ARPANET, foi criado um protocolo de comunicação baseado em endereços, que cada dispositivo teria esse seu endereço. Esse protocolo foi IPv4, criado em 1981. Ele foi desenvolvido na ARPANET, que foi o que permitiu que a ARPANET virasse a internet. Cada dispositivo tem um endereço único de 32 bits e permite a identificação de cada um desses dispositivos na rede, bem como o encaminhamento dos pacotes nessa rede. Com 32 bits, a gente consegue fazer 2 elevado a 32 endereços, que dá aproximadamente 4 bilhões e 300 milhões de endereços. Se considerássemos que somente as pessoas que estão conectadas, somente o dispositivo precisa de IP e não o meio, não a infraestrutura, e a gente quisesse dar um endereço IP para cada pessoa do planeta, a gente já não teria endereços IP suficientes. Se considerarmos que para cada dispositivo terminal conectado você tem toda uma infraestrutura necessária e que cada interface dessa infraestrutura também necessita de um IP, e que a gente está chegando no momento que a pessoa não tem mais só um IP, ela tem um endereço IP no seu celular, ela tem um endereço IP no trabalho, ela tem um outro endereço IP em casa. Daqui a pouco a gente está chegando aí, estão começando a surgir a internet das coisas, então eu tenho uma rede de sensores na minha casa, que eu consigo, por exemplo, controlar as lâmpadas, ligar um ar-condicionado, desligar um ar-condicionado, programar o horário de ligar a televisão ou desligar a televisão. Cada um desses dispositivos vai estar conectado na rede, consequentemente, cada um deles vai necessitar de um dispositivo IP. Então, com os 32 bits do IPv4, isso não é possível. Você tem aí muito endereço, muito pouco endereço para muitos dispositivos conectados. Então, qual é a alternativa aí? O que a gente pode fazer para ter endereços para todos? A primeira opção foram mudanças com relação à primeira especificação do IPv4. Que mudanças foram essas? A primeira delas foi o CIDR, que eliminou as classes A, B e C. Então, cada uma das redes que eu ia criar, ela não ia ser necessariamente A, B ou C, mas sim seriam redes que estariam recebendo aí o tamanho de prefixo adequado para a necessidade dela. Então, se a rede tinha 8 dispositivos, eu só ia dar um bloco de rede ali para esses 8 dispositivos. Eu não ia desperdiçar 256 endereços de uma classe C com esse dispositivo. A segunda solução paliativa foi o DHCP, que é a alocação dinâmica de endereço, ou seja, nessa época ainda tinha muitos computadores que não ficavam ligados o tempo todo. Você ligava, utilizava, depois desligava. Então esse endereço era reutilizado em outro computador. Então o DHCP permitiu esse mecanismo de maneira fácil. E por último, a utilização de NAT,
que eu permito aí vários computadores numa mesma rede, usando um endereçamento privado, que não é válido na internet, falem com o restante da internet, compartilhando um único ou alguns poucos endereços IPv4 válidos. Então, essas três alternativas permitiram aí que o IPv4 tivesse uma sobrevida maior. Então, vocês podem ver ali, quando essas técnicas começaram a ser utilizadas, o crescimento da quantidade de endereços utilizados caiu. Então, ele estava numa ascendência que, provavelmente, até o ano 2000, talvez não tivesse mais endereços IPv4 suficientes. Com a utilização dessas técnicas, a gente reduziu o crescimento dessa curva. Essa curva aí ficou mais alongada na função do tempo, permitindo aí que alternativas, novas opções forem estudadas. Aqui um gráfico analisando essa previsão de esgotamento. A gente tem aqui que em 2012 acabou os endereços IPv4 na China, na Ásia, essa linha verde. Aqui em vermelho já está desatualizado, mas já terminou os endereços IPs na Europa o ano passado. Na América do Norte e aqui na América Latina, a previsão é que no ano que vem a gente também não tenha mais endereço IPv4 para distribuir. Então, se uma nova rede quiser se conectar, vai ter uma reserva que vai ser dada de conta-gotas para novos clientes que não têm nenhum tipo de IP, mas quem já tem qualquer quantidade de bloco IP não vai ser mais autorizado a pegar novos blocos. Vai ter uma pequena reserva somente para novas empresas, novas conexões. Na África, a situação está um pouco mais tranquila. Eles têm, talvez, até 2016 ainda para se preocupar com a transição. Sendo essa transição, ou seja, a gente precisa fazer alguma coisa. O IPv4 não dá mais para as redes que estamos planejando. O que a gente pode fazer? A ideia foi criar um novo protocolo, o IPv6. O que a gente tem nesse novo protocolo? Primeira e mais importante mudança é a capacidade de endereçamento. Eu saí de 32 bits para 128 bits. Então, aqui eu consigo uma quantidade de endereços, que eu já vou entrar nos números mais para frente, muito maior do que com os 32 bits do IPv4. Outra coisa que se analisar nas redes IPv4 é o cabeçalho IPv4, ele é complexo. Ele tem tamanho variado, ele tem campos lá com informações que não são relativas somente ao IP, à camada IP. Então, o que você pode fazer com isso? É facilitar esse cabeçalho. Então, o IPv6 ele cria um cabeçalho de tamanho fixo. Então, tendo um tamanho fixo, toda vez que um pacote de IPv6 vai ser analisado, o roteador no meio do caminho sabe qual é a quantidade de bits que ele vai ter que analisar. Isso facilita o processamento, porque ele não precisa ficar calculando quantos bits ele vai ter que pegar para cada pacote que chegar. Como esse cabeçalho passou a ter tamanho fixo, foi criado um cabeçalho de extensão para poder carregar as informações adicionais que não estão nesse cabeçalho inicial. Foi criado um identificador de fluxo para permitir gerenciamentos como priorização de tráfego e outras coisas. E suporte à autenticação e privacidade, que foi o IPsec. O IPsec originalmente foi criado para o IPv6. Dada a qualidade do trabalho, a ideia, ele foi depois portado para o IPv4. Então, o Windsurf, que é por muitos considerado um dos pais da internet, trabalhou no projeto original da ARPANET, fez essa declaração em uma entrevista ao Slashdot, que ele dizia que quando o projeto foi criado, eles tiveram essa discussão qual que seria o tamanho do endereço do dispositivo, se seria 32 ou 128 bits. Então, essa discussão já existiu lá no começo. Entretanto, como para eles o projeto era um protótipo, não era alguma coisa definitiva, não era uma coisa de produção, e dada a limitação das máquinas da época, eles falaram assim, não, vamos usar os endereços de 32 bits para a gente fazer essa prova de conceito, provar que isso aqui funciona. Dando certo, a gente, na versão de produção, coloca mais endereços.
coloca aí 128 bits, que é o que a gente está considerando. Então, foi uma decisão, dado que era um protótipo, de usar 32 bits. E ele fala que ele se arrepende, se ele pudesse voltar para falar com o Windsurf mais novo, ia dizer que naquela época ele já devia ter usado 128 bits. Então, que ele considera que agora o IPv6 é a versão de produção do IPv4, que para ele foi um protótipo que nunca foi desligado. Então, o protótipo deu certo, foi vingando, vingando, crescendo, e agora precisa ser desligado para a versão de produção poder atender as demandas reais das nossas redes. Então, com relação ao cabeçalho, como eu mencionei, o cabeçalho IPv4 ele é bastante complexo. Ele tem uma série de campos, sendo que vários deles são relevantes somente para a origem e para o destino da mensagem, mas que interferem no meio do caminho. Então, como ele tem tamanho variado, os roteadores no meio do caminho vão ter que descobrir exatamente o tamanho desse pacote para poder fazer o encaminhamento. Então, o IPv6, para simplificar, todos esses campos em vermelhos foram removidos. Então, eles não fazem parte do cabeçalho IPv6. Os campos fundamentais foram mantidos, que são os em amarelo e em verde. Alguns tiveram uma mudança de nome, que é o caso dos amarelos, simplesmente para deixar mais clara a função. Foi considerado que o nome original não explicava bem o funcionamento daquele campo. Então, por exemplo, o TTL, Time to Live, foi mudado para limite de encaminhamento. Ou seja, quantos nós eu posso passar e não tempo de vida. No campo ali não tem a noção de tempo, mas sim a quantidade de nós. Então, para classificar corretamente, mudaram de TTL para limite de encaminhamento. Mas a função e o funcionamento desse campo é exatamente igual. E o único campo adicional criado foi o identificador de fluxo, o Flow Label, que, como eu mencionei, pode ser usado para algumas coisas, mas hoje ainda não tem nenhuma funcionalidade explícita sendo usada. Mas por exemplo, poderia ser usado para fazer priorização de tráfego baseado nesse flow. Poderia ser utilizado, por exemplo, para fazer um auxílio ao MPLS. Aí uma pergunta bastante comum é, o que acontece com as demais informações que estavam no cabeçalho IPv4, já que elas foram removidas dali? Então, foi criado os cabeçalhos de extensão. Então, por exemplo, você deixa de ter informações de TCP naquele cabeçalho IPv4 original e você faz um cabeçalho de extensão. Então, ali no cabeçalho IPv6 tem um campo chamado próximo cabeçalho e, dependendo do valor que você coloca ali, você informa qual é o cabeçalho que tem na sequência. Então, por exemplo, se esse pacote IPv6 está transportando TCP, ele vai ter ali no campo próximo cabeçalho número 6, que vai indicar que eu tenho um cabeçalho de extensão TCP, e na sequência desse cabeçalho de extensão TCP eu tenho os dados. Eu tenho aí uma série de outros cabeçalhos de extensão, por exemplo, para roteamento, para fragmentação, e aí eu vou encadeando esses pacotes numa lista ligada. O primeiro cabeçalho tem o número do segundo, o segundo cabeçalho tem o número do terceiro, o terceiro cabeçalho tem o número do quarto. A vantagem disso é, pro caminho, em geral, o que eu tenho depois do cabeçalho IPv6 não interessa. Para o roteador que está fazendo o encaminhamento de pacote no meio do caminho, não interessa para ele se é TCP ou se é UDP, isso é irrelevante para ele fazer esse encaminhamento. Então, ele só precisa analisar o primeiro pacote, que vai ter o tamanho total, e vai encaminhar esse pacote sem a necessidade de ler o restante. Outra coisa que tem de diferente é com relação ao ICMP. O ICMPv4 basicamente serve para fazer troubleshooting de rede, para você detectar se um dispositivo está ligado ou se não está, se ele está respondendo, se a rota até ele está correta, se está funcionando. Então, essas configurações são feitas através do ICMPv4. O ICMPv6 continua com essas funcionalidades, mas ele agrega mais coisas ao ICMP. Então, o protocolo ARP, que fazia a descoberta de endereços MAC address do vizinho para poder fazer a comunicação, passou a ser incorporado ao ICMPv6. Então, a descoberta de vizinhança também é feita em ICMPv6, através dos pacotes de Neighbor Discovery e Neighbor Advertisement. Com essa descoberta de vizinhança sendo feita através do ICMPv6, aquela
política que muitos administradores de rede usam, de bloquear completamente ICMP na rede em V4, como uma medida de segurança, apesar de, para mim, isso dá um tiro no próprio pé. Você está mais atrapalhando sua própria rede do que protegendo ela. No ICMP V6, se você fizer esse tipo de política de bloquear completamente o ICMP V6, sua rede não vai funcionar, o vizinho não vai, uma máquina do lado da outra, mesmo que elas tenham endereçamento, elas não vão conseguir se falar, porque a descoberta de MAC address do vizinho não vai ser feita. Então, se você quiser bloquear ping, traceroute, etc., você vai ter que ser muito mais cuidadoso ao tentar fazer esse tipo de coisa no IPv6. Então, tem umas coisas aqui que eu esqueci de falar, é autoconfiguração de rede. A autoconfiguração de rede facilita a configuração. Eu não preciso ter um servidor DHCP para que uma máquina assuma um endereço IP. Então, eu informo para ela qual é o prefixo da rede que ela se conectou e a máquina automaticamente calcula um endereço IPv6 para ela e começa a falar naquele segmento de rede. Com isso surge um outro problema, a detecção de endereços duplicados. Então, se eu conectei um dispositivo nessa rede e foi informado o prefixo, outro computador se conectou nessa mesma rede, recebeu a mesma informação de prefixo, como é que eu garanto, já que eu não tenho nenhum controle explícito de qual endereço cada uma delas vai usar, que elas não vão ter o mesmo endereço IP e gerar conflito na minha rede? Então, o ICMPv6 tem esse mecanismo de detecção de endereços duplicados, que basicamente a máquina, antes de começar a usar aquele endereço à vontade, ela verifica se naquele segmento de rede não tem nenhuma outra máquina utilizando. A comparação com relação ao tamanho dos endereços, então em IPv4, a gente, como eu falei, a gente tem 2 elevado a 32 endereços, que dá aproximadamente 4 bilhões e 300 milhões. Em IPv6, a gente tem 2 elevado a 128, que dá esse número bem pequenininho aí, que, resumidamente, são 341 decibilhões de endereços. São 56 octilhões de endereços IPv6 por ser humano, ou 79 octilhões de vezes a quantidade de endereços IPv4. Então, a quantidade de endereços IPv6 que você tem com 2 elevado a 128 é bastante. Tem algumas comparações aí que o pessoal brinca. Tem mais endereço IPv6 do que estrelas no universo. Eu não sei quem já conseguiu fazer essa conta, mas é uma das comparações que fazem. Deve ter alguém ainda mais desocupado, porque diz que tem mais endereço IPv6 do que grão de areia na Terra. Então, quem conseguiu contar essa quantidade de grãos de areia devia estar mais desocupado ainda. Mas é muito endereço IP, então é muito provável que a gente tenha que o IPv6 daqui, sei lá, 30, 40, 50 anos, seja abandonado porque tem uma tecnologia, algum desenvolvimento que é mais eficiente do que o IPv6 do que por falta de endereços. Então, muito pouco provavelmente a gente vai ter esse problema de esgotamento de endereços novamente. Como eu tenho tenho 128 bits para escrever, se eu escrevesse o endereço IPv6 da mesma maneira que eu escrevo IPv4, com 4 números variando entre 0 e 255 para fazer esse endereço de rede, ao invés de ter 4 números, eu teria que ter 16 números. Se decorar um endereço IPv4 com 4 a gente consegue, com certeza decorar um endereço IPv6 com 16 números seria completamente não factível. Então, a gente teve que fazer uma redução aí nesse endereço. Então, ele passa a utilizar caracteres hexadecimais. Então, por exemplo, um endereço IPv6 é escrito 2001. Então, isso aqui eu tenho representação de 16 bits. A cada 16 bits eu coloco 2 pontos para fazer a separação. Isso permite que eu faça algumas compactações desse endereço. Então, esse primeiro aqui está completamente por extenso. Mas, sempre que eu tiver um 0 à esquerda, dentro desse conjunto, é assim como o decimal. Se eu escrever 010, é a mesma coisa que eu escrever 10. Então, os zeros à esquerda eu posso omitir. Então, em vez de escrever 0 db8, eu posso escrever simplesmente db8. Outra coisa, quando eu tenho uma sequência de zeros, ela pode ser omitida colocando 2 pontos, 2 pontos. Mas uma coisa importante,
Eu não posso omitir duas sequências de 0 usando 2 pontos no mesmo endereço. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou ter ambiguidade no meu endereço. Por exemplo, se esse aqui tivesse 2 pontos também, eu ia ter 4 sequências de 0 omitidas, mas eu não ia saber se o endereço estava, na verdade, uma sequência de zeros no começo e 3 depois, 2 e 2, que é o que está aqui, ou se seriam 3 e 1. Eu teria 3 endereços possíveis com essa mesma anotação. Por isso que eu só posso omitir uma sequência de zeros. Com relação a uma interface IPv6, ela pode ter mais de um endereço IPv6 na mesma interface. No IPv4, você conseguia colocar mais de um endereço IPv4 numa interface através de interfaces virtuais associadas a uma interface real. Mas, por padrão, o IPv4 só permite um endereço IPv4 para cada interface. No endereçamento IPv6, isso é um pouco diferente. Todas as interfaces, ao serem ligadas, elas vão ter um endereço de link local, cujo escopo é a rede que ela está diretamente conectada. A segunda parte, o segundo endereçamento são os endereços globais, que são válidos pela internet. Eles variam do 2000, tudo 0, 2000/3, até o 3FFFFF, tudo F no final. Então essa é a parte de endereços globais. E eu tenho ainda um endereço unique local, que o escopo dele é a minha organização, mas esse endereço não é roteável na internet. Então se eu quero fazer um plano de endereçamento privado para minha rede, eu posso utilizar o unique local, só que não existe um NAT para eu pegar esse unique local e transformar em endereço global. Se eu tiver um segmento de rede que eu não quero que ele seja acessível fora do escopo, por exemplo, uma rede de backup. Eu não quero que essa rede de backup seja acessível de fora da minha empresa. Então eu coloco nessa minha rede de backup o endereço unique local que essa rede não vai ser acessível ao mundo externo. Então, a implantação do IPv6. A ideia é que ele fosse implementado dessa maneira. Então, os endereços IPv4 disponíveis estão acabando, a internet continua crescendo, a gente tem aí de 98 a 2000, mais ou menos, quando o IPv6 entrou, começaram a ter as primeiras versões. Até 2010, era a ideia que a quantidade de endereços IPv6 atingisse toda a internet, acompanhasse o crescimento da internet, e aí você poderia ignorar o IPv4, porque todo mundo já estaria com o IPv6. Infelizmente, não foi isso que ocorreu. O cenário que a gente tem hoje é: os endereços IPv4 disponíveis estão no fim, a internet continua crescendo, e o IPv6 está longe de atingir a quantidade de hosts da internet. Então, isso está gerando aí alguns problemas na transição, novas técnicas de transição estão sendo desenvolvidas para tentar mitigar esse problema, mas a recomendação é: faça a sua parte, coloque IPv6 na sua rede e deixe o IPv4 funcionando. Isso não vai trazer prejuízo para a sua rede. Você vai conseguir acessar os dispositivos que já têm IPv6 utilizando IPv6, e aqueles que ficaram para trás, você vai continuar acessando com IPv4. A vantagem é, se você estiver fazendo isso, você não vai ser prejudicado. Quem vai ser prejudicado é aquele que ficou para trás. Para incentivar a migração, foram feitas algumas iniciativas, como o Dia Mundial do IPv6, a Semana IPv6, o Dia Mundial do IPv6, então foi uma iniciativa no mundo inteiro. Teve a Semana Regional do IPv6, que a gente fez aqui no Brasil, para que empresas e entidades brasileiras colocassem IPv6, pelo menos nas suas páginas, ou fizessem testes com IPv6. E no dia 6 de junho do ano passado, a gente teve o lançamento mundial do IPv6. Hoje, o tráfego em IPv6 mundial, a gente está... a quantidade dos principais sites, por exemplo, Google, Facebook, dos nacionais Terra, Globo, UOL, todos esses já têm IPv6. O que está acontecendo é a outra ponta ainda, os usuários ainda estão sem IPv6. Então, no NIC a gente tem conversado com as operadoras para garantir essa transição, para que os usuários finais
recebam IPv6 antes do esgotamento do IPv4. Então, a gente tem trabalhado e provavelmente a gente vai conseguir, aqui no Brasil, atingir essa meta. Riscos da não implantação. Então, se você não tiver IPv6, você vai ter aí uma limitação de crescer redes. Você vai ter que usar redes com endereçamento privado. Num determinado momento, você vai ter que começar a repetir endereçamento privado, porque você não vai ter endereço privado suficiente também. É o caso de algumas operadoras. Você diminui aí o processo de inclusão digital, porque com endereçamento privado você não consegue ter conexões entrantes. Então, se uma empresa, pequena empresa, uma startup, quiser desenvolver uma nova aplicação, ela não vai conseguir criar um servidor dentro da empresa dela para essa aplicação, porque ela está com endereçamento privado. Você dificulta aí essa inovação, esse desenvolvimento. NAT quebra uma série de aplicações da internet, terá que passar o NAT é alguma coisa complicada e custosa. E quando você tiver aí múltiplos usuários utilizando o mesmo endereço IPv4 privado, você ainda vai dificultar ainda mais a identificação de quem foi o responsável. Então, vamos supor que eu tenho 50 clientes de uma operadora com endereçamento privado e quando ele vai para a internet, ele vai fazer um NAT na operadora. O que vai acontecer se um desses clientes cometer um ato ilícito e o outro lado não tiver informação da porta que ele iniciou essa comunicação? Quando ele pedir para a operadora a lista de quem estava com aquele IP naquela hora, a operadora vai retornar 50 usuários. Então, se um desses usuários cometer um crime de pedofilia, você teria que levar 50 pessoas para a delegacia ou 50 computadores para a delegacia para tentar investigar isso. Completamente não factível de você fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de investigação. Então, você teria aí culpados de crimes para sair impunes, porque eles não podem ser identificados. Segurança IPv6. Uma coisa muito importante. IPv6 está habilitado por padrão nos equipamentos. Então, nos sistemas operacionais, em roteadores mais novos, o IPv6 está habilitado. E se você ignorar o IPv6, significa que você vai ter IPv6 na sua rede, a partir do endereço de link local, funcionando. Várias máquinas se falando com IPv6 naquele escopo de rede, podendo ser atacadas em IPv6 naquele escopo de rede, e por você estar ignorando IPv6, isso não ocorre. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui. Então, eu fiz aqui um ping multicast all nodes, que é um ping que manda para todos os computadores que estão nesse enlace de rede. Eu conectei aqui na rede Wi-Fi da FCM. Então, nessa rede Wi-Fi, eu consegui 15 duplicados, então significa que tem 15 máquinas, 19, dependendo da situação ali, algumas máquinas respondem mais ou menos. Ou seja, eu estou aqui numa rede que teoricamente não tem IPv6, se eu olho lá os meus endereços IPs, eu vejo que eu recebi um endereço IPv4, mas endereço IPv6 eu só recebi de link local, e eu consigo comunicação para 20 e poucas máquinas num roteador Wi-Fi, são 20 e poucas máquinas que estão disponíveis aí para ataque. Então, provavelmente esses usuários estão ignorando IPv6, e o administrador de rede aqui está ignorando IPv6, porque ele não está dando IPv6 nativo para o usuário final, mas o tráfego IPv6 está sendo autorizado a passar pela rede. E onde que a gente pode aprender mais sobre IPv6? Temos a opção de learning no site do ipv6.br. Então, é uma opção lá, explica mais detalhes do protocolo. No próprio site do IPv6BR, a gente tem aí material didático. O material didático dos cursos que a gente oferece está completamente disponível no site do IPv6BR. Então, se você quiser estudar por conta o assunto, você pode baixar lá as apostilas, a máquina virtual que a gente usa no curso e estudar. E tem ali o fórum IPv6BR, que todo ano a gente tem para divulgar informações sobre o assunto.
Alguma dúvida, alguma pergunta?